Olá pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para a estreia do Fisco for Dev, o novo videocast do Plug DFE da TecnoSpeed. Eu sou a Daniele, analista tributária na TecnoSpeed, e hoje estamos inaugurando uma nova fase, uma nova forma de nos conectarmos com vocês, desenvolvedores de software. O Fisco for Dev é um espaço criado para trazer insights, dicas práticas e análises profundas sobre as principais mudanças fiscais que impactam diretamente o desenvolvimento de software no Brasil. O nosso objetivo aqui é de ser a sua fonte confiável de conhecimento e atualização desses assuntos, enquanto promovemos um ambiente para discussões com a participação de especialistas e profissionais na área de desenvolvimento. O lema da TecnoSpeed é de software house para software house. No Fisco for Dev, isso não é diferente. Mantemos esse lema em mente para trazer conteúdos realmente relevantes e adaptados às demandas reais do mercado de desenvolvimento de software. Então, convido vocês a seguirem a TecnoSpeed no YouTube e nos principais players de podcast para saber sempre em primeira mão sobre os novos episódios do Fisco for Dev. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das mudanças propostas pelo ITI sobre os certificados digitais. Vamos contextualizar sobre essas mudanças, vamos falar dos impactos que já foram identificados, trazendo a visão de uma certificadora e também a visão dos impactos na emissão dos documentos fiscais eletrônicos. Vai ser um bate-papo bem técnico e com convidados que possuem conhecimento no assunto. Hoje aqui comigo eu tenho a participação do Ayrton. Ele é CTO da SafeWeb, uma empresa certificadora do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Ayrton. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje, principalmente sobre essa pauta aí de modernização da SAP Brasil. Falando um pouquinho rapidamente da SafeWeb. A SafeWeb é uma empresa nacional, mas de origem lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, com mais de 27 anos de história. Somos uma empresa de tecnologia e o nosso foco realmente é desenvolvimento de soluções, né, nesse universo que permeia a certificação digital, né? Hoje a gente já atingiu a marca aí de mais de 10 milhões de certificados emitidos. E é isso, estou aí para contribuir com essa pauta aí com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. O nosso segundo participante é o Daniel Simões. Ele é CEO do projeto ACBR. O projeto ACBR ele fornece ferramentas para o desenvolvimento de aplicações do segmento de automação comercial. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, agradeço bastante o convite de participar desse podcast, ainda mais desse assunto tão crítico, tão sensível para software houses, né? Que é a extinção de alguns certificados muito utilizados nos fornecedores de software em geral, né? Então, agradeço o convite e estou muito prazer de conhecer vocês. E, por parte da TecnoSpeed, aqui comigo eu tenho o Danilo, que é gerente de negócios do TecnoSign. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui colaborando com vocês. Para quem não sabe, o TecnoSign é uma unidade do grupo TecnoSpeed, cuida da parte de certificados digitais. Nós somos uma AR, uma autoridade de registro, e estamos aí acompanhando, né, essas movimentações do mercado. Então estou aqui para contribuir, visão de dentro e de fora, né, de mercado e de software house, para poder colaborar com a pauta aqui. Perfeito. E temos também o Rodrigo Alencar, ele é coordenador de tecnologia do Plug DFE. Seja bem-vindo, Alencar. Obrigado, Dani. Prazer, pessoal. É um prazer estar aqui, né, participando dessa conversa. O Plug DFE cuida da parte de IGOV, né, tudo que é documento fiscal eletrônico. A gente está aqui tem uns anos já nessa vida e, assim como o Daniel, a gente tem bastante impacto para o nosso lado aqui enquanto desenvolvedor. Vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. Com certeza. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito das mudanças que estão sendo propostas, né, que foi chamada de modernização da infraestrutura de chaves públicas. Então, foi uma consulta pública lançada pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, o ITI. Então, essa consulta ela ficou aberta durante um mês, né, ali no final do mês de janeiro e durante o mês de fevereiro, divulgando essas mudanças e também com o intuito de receber um feedback, né, manifestação por parte dos contribuintes, das empresas, das software houses, das certificadoras, quanto a essas mudanças. Eu vou falar aqui de algumas, né, não vamos citar tudo que está ali dentro da consulta pública, mas assim, o que nós levantamos que
querendo ou não, geram um certo impacto, tanto no quesito das certificadoras, como também um impacto um tanto quanto grande na parte de documentos fiscais eletrônicos e obrigações acessórias, né? Então, tem ali a proposta de se manter o certificado de assinatura apenas para pessoa física, é uma delas, né? Criar novos certificados de aplicações especiais em software e em hardware também, e criar o selo eletrônico e substituir o certificado de PJ A1 por esse selo eletrônico. E foi aí que o bicho pegou, né? Foi aí que parece que tudo que estava lindo virou um pouquinho uma treva ali, né? Virou uma pequena tempestade. Danilo, contextualiza pra gente o que é o selo eletrônico. Legal, vamos lá. A proposta que veio nessa ideia do selo eletrônico, né? Ela basicamente visa substituir o certificado digital pessoa jurídica, despersonificando, né, esse certificado digital pessoa jurídica. O que isso significa? Hoje, se você abrir ali olhar a estrutura do arquivo do certificado digital, você vai encontrar, por exemplo, o CPF do representante legal daquela empresa. Você tem uma personificação. Isso acaba acarretando uma série de possíveis brechas, né, riscos relacionados, né? Então, se você tem, por exemplo, esse arquivo que deveria ser só de uma pessoa jurídica, você consegue acessar locais, informações, um gov.br, por exemplo, da pessoa física que está vinculada ali. Então, a proposta do selo, ela visa separar a pessoa jurídica do seu representante, né? E, além disso, também, entre outros tópicos, a ideia é ser mais seguro no sentido de ter uma limitação do uso daquela informação. Então, ele não é, tecnicamente falando, não tem tanta diferença, mas conceitualmente, na aplicação, né, do uso dele, a proposta é que ele seja uma forma de você autenticar um documento. Então, é um carimbo digital, digamos assim. De modo bem, bem resumido, essa é a proposta do selo. Seria mais ou menos ali, voltando alguns anos, sem a evolução da tecnologia, literalmente aquele carimbo que era batido nos documentos dentro da empresa, que tinha o CNPJ, a razão social, o endereço, né? Geralmente ficava restrito lá ao dono da empresa ou ao contador. Exatamente, eu acho que é uma boa analogia, sim. Né? Era realmente difícil ter acesso a esse carimbo. Daniel, agora vamos puxar um pouquinho para os documentos fiscais eletrônicos, né? Como que você vê a utilização desse selo eletrônico junto aos DFIs? E essa pergunta também vai para você, tá, Alencar? Depois você vai contribuir com o Daniel. Como que você vê assim, a aplicação desse selo nos DFIs? Vamos lá, eu acho interessante a mudança, porque realmente o CNPJ traz muito poder para quem detém ele. O cara consegue entrar no ECAC, ele consegue fechar uma empresa com esse CNPJ. E o pessoal é muito comum você ver um CNPJ espalhado em caixas de supermercado, de fácil acesso. Então, essa questão da segurança que o selo traz de você ter uma ferramenta que só serve para autenticar documentos, isso é muito bem-vindo. O que está gerando uma polêmica enorme, é a questão que eles querem que os certificados agora só fiquem em hardware, que não mais possa existir um certificado baseado puramente em software, como é o arquivo PFX, né? Então, isso quebra toda uma estrutura de softwares que já estão construídos, que muitas vezes hospedam esse arquivo PFX em nuvem. Isso tudo, o pessoal fica muito confuso com isso, né? Então, a gente entende até que isso, o Danilo pode explicar melhor, eles estão seguindo padrões europeus de segurança, né? Então, por isso que até tem essa exigência de hardware. Realmente, um hardware acaba sendo mais seguro, mas dá um nó na cabeça da software house e falar, como é que eu vou autenticar a nota agora, que eu tenho que espetar um hardware aqui para mim pegar esse certificado, né? A gente imagina vários problemas, né? Android, mobilidade, 50 caixas, 50 tokens. A gente tem vários casos que a gente vê que essa situação provavelmente não vai encaixar muito bem, né? E a minha preocupação é que eu vejo que, apesar da consulta pública que o ITI fez, parece que não surtiu muito. Acabei de ver um vídeo aqui do presidente do ITI, que ele falou que eles receberam mais de 500 respostas da consulta pública. Eu garanto que as 500 foram, não acaba com a 1. Mas aparentemente eles não deixaram, não estão seguindo com os planos deles, né?
Eu tenho essa visão também, né? Assim, a gente sabe que teve esse retorno dessa consulta que está sendo analisado ali tudo, mas não tem para onde a gente fugir, né? Não vai ter o que fazer. A gente vai ter que se adequar a isso, justamente pelo que você mencionou, na questão da segurança. E aí, Alencar, qual que é a sua opinião como dev? Assim, eu fico bem dividido, né? Porque com relação à segurança, concordo em número, gênero e grau com o que o Daniel falou. A gente, até partindo do princípio de segurança, né? Que você dá a permissão somente o que é necessário. Hoje, com esse CNPJ, a permissão é total, né? Então, com um selo, seria bem mais reduzida. E aí, por isso, eu também penso que talvez a gente não precise levar isso tanto para padrões de excelência, assim como trazer só é token, só é smart card, como é na Europa, né? Porque você já limita o que pode ser feito com aquilo ali, né? E assim, muitas barreiras tecnológicas que ao longo dos anos a gente quebrou e possibilitou de ser desenvolvido muitos modelos de software que a gente tem hoje consolidados no mercado, validados e funcionam muito bem, praticamente você extingue isso e cria outras barreiras que fica bem mais complicado, né? Pensando de um bate-pronto assim, de você quebrar elas, né? Não que seja impossível, mas limita bastante a questão no desenvolvimento, né? E até principalmente para questões de aplicações SaaS, né? Que você tem lá todo o controle ali, tudo na parte da nuvem, você já tem que fazer algumas coisas ali em local, porque você tem ali o hardware atrelado, né, à emissão e também ao emissor de notas. Então, fica bem complicado e, assim, olhando para o cenário que a gente tem hoje, com as normas que a gente tem que seguir, da forma que a gente utiliza o certificado, se não mudar essa parte, se não tiver um contraponto, vai ficar bem complicado para a gente continuar com as aplicações que a gente tem sem grandes impactos. Essa questão do hardware é algo que realmente me preocupa bastante. A gente pensar ali no varejo, né? Nos supermercados ou até mesmo essas redes fast fashions que tem não só os pontos de vendas ali, os frentes de caixas, mas tem os terminais de caixas espalhados. Tem os vendedores dentro da loja também com as maquininhas fazendo essa emissão. Ayrton. Pô, iniciar minhas contribuições aqui. Enfim, acho que o certificado A1, né, ele foi instituído, né, digamos assim, desde o início da ICP Brasil, né, o certificado A1 pessoa jurídica, justamente com o intuito também de facilitar essa adoção desse certificado digital. E eu entendo, né, que, enfim, ele cumpriu o seu dever, cumpriu o seu papel, né, ainda é um certificado, digamos assim, mais utilizado, principalmente pela questão das software houses, né. Óbvio, vocês comentaram a questão do ITI, né, enfim, ainda a gente divide muitas opiniões ainda, eu acho que a indústria como um todo também é o varejo, mas, né, a gente que está do lado aqui também do certificado digital, né, que está acompanhando essa movimentação, né, então, tanto com o ITI também quanto a software house também, a gente está... Acho que o fato do ITI estar aberto a sua consulta pública, né, e estar justamente disposto a ouvir, acho que mostra, né, o quanto a gente entende que a pauta é sensível, né, enquanto indústria de educação digital, justamente para a gente tentar, né, conseguir colocar um modelo que funcione, né, que seja operacional, que seja viável, mas que também a gente consiga trazer mais segurança para o processo, né, como vocês muito bem comentaram. O certificado A1 hoje é um problema que ainda não tem o rastreio dessas informações, e como é um certificado que ele tem um nível de privilégio, né, isso eventualmente pode colocar em risco, né, o negócio das empresas, os nossos clientes também. Acho que um ponto que cabe destacar aqui também ao longo da trajetória da ICP Brasil, a gente foi criando outros modelos e tipos de certificado digital. Né? Então, hoje, o certificado A3, que a gente conhece no modelo convencional, que é aquele token, aquele cartão, aquela mídia criptográfica, hoje também a gente tem uma outra forma de distribuição desse certificado A3, que é o certificado digital em nuvem. Né? Então, no SafeWeb, a gente tem o SafeID, que ele é um certificado que ele é consumido hoje totalmente via APIs, né? Então, tu consegue, digamos assim, né? Costumo dizer, óbvio, né? Tem as suas especificidades, mas eu acredito que ele reúne um pouco do melhor dos dois cenários, né? Ele tem uma flexibilidade no certificado A1 no aspecto de integração e ele traz também os aspectos, principalmente de segurança de um certificado A3, porque ele está armazenado, né, num hardware criptográfico, né? Dentro de uma
de uma entidade denominada na SAP Brasil, que é o PSC, o Provedor de Serviço de Confiança. Então, a SafeWeb, assim como outros players do mercado, tem esse credenciamento para operar com essa custódia, essa gestão dessas chaves de forma segura. Então, justamente para prover, né, essa integração, essa flexibilidade, mas também principalmente esse rastreio na utilização do certificado. Né? Então, hoje, a gente tem outras formas de distribuição também desse certificado A3 também. Né? Mas aí essa questão de armazenamento em nuvem, como que funciona? Consegue explicar? Claro, eu não tenho conhecimento. Vamos lá. Bom, o processo de emissão basicamente é o mesmo, né? A pessoa, né, o candidato à emissão do certificado digital, ele vai ter, obviamente, né, se for pessoa física ou jurídica, vai ter que submeter uma videoconferência ou até mesmo, né, uma validação presencial ali em determinados casos. A diferença é, esse certificado digital que ele é emitido pela unidade certificadora, através das ARs, ele vai ser armazenado dentro de um data center, né, dentro de um hardware criptográfico chamado HSM, ou MSC, né, Módulo de Segurança Criptográfico, que faz, digamos assim, armazenamento seguro dessas chaves, tá? E a entidade que tem a prerrogativa para fazer isso é um PSC, Provedor de Serviço de Confiança. Então, a partir disso, né, o certificado digital, ele fica, né, não fica fisicamente, digamos assim, na mão do cliente, seja um arquivo ou até mesmo uma mídia criptográfica, ele fica na infraestrutura dessa entidade PSC. E o uso dele, né, óbvio, ele tem uma característica que é ter um duplo fator de autenticação, tem algumas formas de cumprir esse requisito da norma, né, mas hoje, por exemplo, o SafeID a gente distribui a autorização dele através do celular. Né? Então ele tem algumas flexibilidades, todo o consumo do certificado digital ele pode ser via APIs também. Então isso, né, digamos assim, a software house, né, ela consumiria as APIs, né, os serviços de um PSC, mediante a emissão do certificado digital do cliente, isso tudo comunicando com a infraestrutura, né, de um PSC que está fazendo, obviamente, essa gestão segura, né, desses certificados digitais. E a cada vez que utiliza, tem um custo ou não? Pode ser feitas requisições infinitamente, digamos assim. Vamos pensar nos documentos fiscais eletrônicos. Isso depende muito do modelo de negócio, né? Então, entendi. Talvez, hoje a gente está no modelo de certificado digital que a gente conhece, e geralmente, né, o cliente vai lá, paga um certificado digital, né, com uma validade ali de algum período, né, e fica da posse e faz assinaturas limitadas, né? Eu acredito que o mercado ainda, né, pode caminhar talvez para o modelo transacional, né, que é o modelo da nota fiscal eletrônica. Então, eu acho que o próprio modelo de negócio ainda é uma coisa que a gente vai construindo ao longo desse caminho, mas eu vejo que tem um potencial, sim, eventualmente, para a gente fazer, tá? Um modelo transacional. Obviamente, né, diferente no certificado A1, dispositivo, né, A3 ali, que está na posse, né, do titular, enfim, da software house, aqui com o certificado digital nuvem a gente tem uma conexão com a internet, obviamente. Né? Toda vez que for fazer um uso do certificado digital, a gente precisa, né, obviamente, fazer o consumo desse certificado por meio de APIs. Né? Acho que isso é um ponto importante também em relação a essa tecnologia. Né? Daniel, me permite umas perguntas para o Ayrton. Realmente, o certificado em nuvem está parecendo ser a grande solução para a extinção do A1, né? Mas aí realmente pode ser que tenha esse custo por consulta, né? Porque dá a entender que cada vez que eu preciso usar esse certificado, eu preciso ir lá na nuvem, através de alguma interface do fabricante de certificado, baixar ele para fazer aquela requisição. E aí talvez tenha esse problema de custo, né, de acesso, talvez uma lentidão no processo de emissão, porque aí você tem que ir lá buscar o certificado, fazer o que você precisa fazer para ser fácil. E o offline, né, que hoje existe e é muito usado no varejo, né, emissão de NFC offline, aí realmente ele acaba não tendo uma saída para esse cenário, né, do offline. Eu vou contribuir um pouquinho, uma visão de mercado. Eu estou bem, né, tô com um pé no certificado e um pé com a software house, vou contribuir um pouquinho nesse ponto. Eu concordo que o certificado em nuvem ele vai sim ampliar bastante a sua adesão à necessidade desse modelo, né, de certificado. Eu acho que vai ser inevitável. Inclusive, esse vai ser o única forma de autenticação da pessoa física, por exemplo. A gente já está vendo esse caminho, né, essa transição hoje no mercado da área de saúde, por exemplo. A gente estava até conversando mais cedo ali com o Ayrton, na área de saúde isso já é amplamente usado por médicos, dentistas, né? E aí com essa modernização da ICP vai massificar, né, essa necessidade do certificado digital na nuvem. Eu vejo que isso é inevitável, né? Nós temos hoje daí só de desafio, e eu vejo que isso é especulativo, tá? Que eu estou trazendo da minha parte, que
o principal desafio é o offline, né, como o Daniel falou, e a nossa expectativa é de que o ITI traga uma alternativa viável, né, para esse cenário, porque a gente tem hoje o quê? O que é possível, né, não o que é viável, o que é possível. Toda máquina que precisa emitir offline que tem um token, um smart card, isso é possível. É viável? Não necessariamente, porque a gente tem uma série de gargalos que podem gerar, e sem falar nem da parte técnica, mas falar de custo, né? Hoje, para você chegar a esse ponto, você teria que ter cada caixa seu próprio certificado. Então, a gente olha aí para redes de lojas, né, com muitos caixas ali, e isso acaba inviabilizando. Porque aquele negócio, a gente fala de mobilidade, né, beleza, a gente consegue consumir um certificado na nuvem. Só que daí a mobilidade é diferente de ser isolado, né, de trabalhar offline. Então tem alguns gaps ainda que a gente identificou que nessa proposta eles acabaram ficando descobertos, né? Então a nossa expectativa e até as conversas de bastidor elas vão nesse sentido, né, de que o ITI enxergou sim que tem essa necessidade e que a gente está esperando com a confirmação, né, da definição ali da mudança, né, da proposta de modernização que vem algum tipo de flexibilização, sim, né? E eu acho também, Dani, que é importante um ponto que às vezes assim, a gente está no meio, é claro, né, mas que não é para todo mundo, de por que agora, né, do contexto aí, do por que a gente está falando sobre isso nesse momento. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre aí essa contextualização dessas datas, né? Mas antes disso, eu só queria colocar um ponto. A questão do custo. Exato, mas antes que eu quero contribuir justamente com as perguntas que o Daniel colocou aqui, porque assim, hoje a gente utiliza o certificado não só no momento da assinatura, né? A gente utiliza para fazer o envio da nota, para autenticar o envio, né? Então, para cada nota emitida ou cada evento emitido para cada nota, é utilizado o certificado em vários momentos ali, né? E aí também tem a questão do modelo de negócio e também como funciona, além de que, né, vai onerar um pouco ali o tempo de envio, né, por nota por conta disso também. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente como que isso poderia resolver ou como que a gente resolveria com o cenário que a gente tem hoje. A gente não sabe se é esse cenário que vai se perpetuar, né, no futuro, se vai ter uma flexibilização, enfim, como que a gente pode, como que a Cefaz vai providenciar isso aí para a gente, como que eles vão fechar essa conexão ali, essa autenticação SSL com a gente, se vai ser por certificado, se vai ser de outra forma, mas enfim, hoje a gente trabalha dessa forma, vamos partir dessa premissa aqui. Legal, boa. Acho que primeiro em relação ao custo, né? Obviamente, tudo que a gente consegue massificar e gerar uma volumetria, a gente tem uma tendência a diminuir, né, digamos assim, o ticket, né, o valor pela transação, né? Então, eu acredito que isso eventualmente seja uma transição natural, né, desse modelo, né, se de fato for para um modelo transacional, né? E, obviamente, a própria SAP Brasil tem trabalhado também junto com os players do mercado para cada vez mais reduzir, digamos assim, o valor, né, o preço, digamos assim, né, da emissão do certificado digital. Então, eu não acredito necessariamente que isso vá gerar um custo muito significativo para as operações e para as transações, até porque assim, a gente está falando, né, de uma volumetria hoje com certificado A1, é até difícil, né, de nós, autoridades certificadoras, estimarmos o volume disso, tá? Mas eu acho que um ponto, assim, entrando na capacidade até técnica de processamento, tá? Hoje, por exemplo, esses hardwares criptográficos, eles são utilizados, por exemplo, para transação Pix, tá? Então, vários equipamentos. Então, hoje é uma transação, né, talvez, não sei se está em pé de igualdade com a emissão de nota eletrônica, mas assim, a gente tem um volume gigantesco de transações. Então, a gente tem muito, né, e obviamente falando lá do PSC Safe, obviamente, a gente tem muita capacidade operacional ali para conseguir absorver esses volumes, né, e hoje, né, já está lá o hardware e eventualmente até está um pouco, tem muito espaço ainda para crescimento para absorver essas transações. Então, não necessariamente eu acredito assim né, obviamente vai depender muito das transações, da volumetria, né, de como que vai ser esse desfecho final, mas eu também não acredito que isso nós também, enquanto autoridades certificadoras, a gente obviamente tem que ter essa sensibilidade também de conseguir viabilizar não só tecnicamente, mas também financeiramente esse processo de emissão de nota eletrônica. Em relação à parte técnica, acho que é importante trazer assim, um conceito, tá? Na verdade, no processo de assinatura, a gente não vai lá devolver o certificado digital para a software house, né? Na verdade, o que vai ser feito? A gente vai mandar, né, o software house, o integrador, vai mandar o conteúdo daquilo que ele quer assinar, né, junto com os fatores ali de autenticação que
que o titular do certificado ali concedeu, né, obviamente para fazer essa assinatura nesses hardwares criptográficos e devolver o conteúdo da assinatura. Tá? Obviamente, quando a gente fala de assinatura da ICP Brasil, a gente está acostumado a falar nos padrões, né, principalmente arquivos, né, maiores, de contratos, PDFs, ou seja, são arquivos que têm um tamanho maior, então realmente são transações mais custosas, né, são um pouco mais demoradas, porque a gente está pegando um arquivo, né, enfim, sei lá, um PDF de algumas páginas de mega ali para ser assinado, trazendo isso para uma infraestrutura, né, em nuvem para ser assinado e para devolver. Obviamente a gente está falando de uma transação um pouco maior. Agora, em consideração à nota eletrônica, a gente está falando, obviamente, do tamanho do dado que vai ser assinado é bem menor, né? Então a gente tem condições de receber um hash, enfim, receber a nota para fazer a assinatura, então é uma transação ali que acredito que nesse aspecto assim, ela não vai crescer muitos milissegundos ali a transação, tá? Não vai ser na casa dos segundos. Em relação ao ponto que tu trouxe, óbvio, a gente tem os dois aspectos, tem a assinatura da nota, né? E tem a questão da autenticação ali no web service da Cefaz, tá? Pelo que eu tenho acompanhado, assim, eu não vi nenhuma movimentação, por exemplo, né, do projeto nacional da nossa eletrônica, por exemplo, da Cefaz, enfim, dos estados, de alguma alteração, eventualmente, nesse modelo de autenticação dos web services. Tá? Mas a gente, enquanto PSC, se vocês pegando um pouco o exemplo até do certificado digital em nuvem, hoje, além das APIs de integração, a gente tem, por exemplo, middlewares que a gente pode instalar, né, softwares que a gente pode instalar nos servidores, ou até mesmo na máquina final do usuário, para ele simular o uso de um certificado convencional. Então, por exemplo, se a gente pegar ali um certificado digital em nuvem, eventualmente a gente tem o GovBR, que é um portal que ele está integrado com o certificado digital em nuvem. Então, eu não preciso ter nada instalado no computador. Mas, eventualmente, sei lá, você está ao site, sei lá, da Prefeitura de Porto Alegre, lá, por exemplo. Não tem integração, mas aceita certificado digital via outro plugin. A gente tem um agente que a gente consegue instalar, um software, a gente consegue instalar um equipamento, que ele emula como se o certificado tivesse fisicamente ele conectado, tá? Então, através desses componentes hoje, por exemplo, a gente poderia instalar, por exemplo, um software desses num servidor, enfim, numa cloud eventualmente, para conseguir registrar o certificado e a gente fazer esse processo de autenticação eventualmente. Tá? Mas, enfim, por trás de toda a transação com o certificado digital, ela tem uma assinatura. Né? Então, mesmo uma própria autenticação no web service, por exemplo, da Cefaz, ela é uma autenticação que está sendo realizada também por meio de uma assinatura usando o certificado digital, né, em nuvem, na A1, enfim, o que seja. Nesse ponto aí, me veio aqui, eu lembrei que a gente, nessa proposta de modernização, Ayrton, lá é comentado sobre certificados de uso especial. Não sei se você lembra desse tópico. Ainda não, como isso não existe ainda, né, não está claro para a gente para que serve aquilo. Mas, e a gente também mais cedo conversou um pouco sobre como que era aquela outra estrutura de autorização. A gente está conversando da parte financeira. Certificado de tributo? Certificado de tributo, exatamente. Eu particularmente estou enxergando que vai acabar sendo muito mais viável, né? É óbvio que é muito mais fácil você botar a expectativa num terceiro, mudar alguma coisa, né? Mas eu estou vendo muito mais viável hoje, falando sobre os circuitos de conversas ali, né, o WinCat agora está próximo do ITI, né? Então, acho que dali pode sair coisa boa. E eu acredito que essa parte da autenticação ela vai acabar sendo modernizada junto. É especulatório, obviamente, mas eu vejo que alguma coisa vai acabar sendo alterada nesse ponto. Né? Igual a gente estava conversando anteriormente, o e-social, por exemplo, né, que o Rodrigo Alencar comentou que o e-social, você assina com o certificado de quem é o responsável por aquele dado, mas para autenticar pode ser qualquer outro, igual você comentou, né? Então, eu vejo que vai acabar sendo inevitável isso, porque senão vai, assim, apesar de ter essa possibilidade de emular, né, isso em um outro local, né, ter esses middlewares, legal, é uma possibilidade, mas falando de escala, né, a gente acaba perdendo um grande benefício de ser na nuvem, né, que é essa necessidade de ter esse emulador local. Então, a gente fica aqui sonhando, imaginando, né, nas possibilidades, mas não tem muito o que fazer. É exatamente isso, né? Porque o que eu falei, algumas barreiras surgem, barreiras novas, né? Vão acabar surgindo. Essa é uma delas que a gente enxerga hoje e é o que eu falei. Hoje a gente trabalha com esse formato que foi nos imposto aqui para autenticar,
a gente espera que tenha uma flexibilidade aí justamente para viabilizar, né, a gente não ter tanta dor de cabeça, né, no momento que a gente for implementar essa nova forma de autentificação, né. Mas no momento a gente só consegue sonhar, não tem como ter certeza de nada. É difícil a gente ser... Eu colaboro também com a questão que o fisco ele já tem outras soluções em outros estados, né, para envio de documentos de forma segura. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o SAT. Para você emitir o documento com o SAT, você não precisa ter certificado. O certificado está lá dentro do SAT, né? O próprio SAT vai buscar um certificado para instalar dentro dele, né? Sem que o usuário faça qualquer intervenção. Então, isso, de repente, esse cenário possa fazer o fisco vislumbrar isso, né? Quais outras formas que eu posso fazer documentos offline de forma segura? Pode ser que o SAT ganhe protagonismo, pode até ser que seja um novo hardware, né? Mas eu acho que o grande problema realmente dessa reforma que o ITI está promovendo é a questão do offline. Eu ainda acrescento talvez um pouco de incompatibilidade com algumas plataformas, como Android, Linux, que a gente vê muita solução, muito driver, muito dispositivo funcionando muito bem no Windows, mas não tão bem, às vezes, em Linux e Android, principalmente quando a gente fala de Android mobile, né? Você ter que espetar um hardware no mobile não é muito legal, né? Então, acho que são os pontos mais polêmicos dessa grande reforma que o ITI está promovendo. Tu tem toda uma questão de segurança do sistema operacional, né? Quando se fala de Android, Linux, também tem algumas incompatibilidades por conta da quantidade de distribuições que tem, né? Então, acaba complicando um pouco para o lado do desenvolvedor nesse ponto também. Como a gente falou, né? A gente está se baseando em uma consulta pública. Nós ainda não temos isso batido no martelo, não tem uma legislação, não tem, né, uma regulamentação de como vai ser feito. Como foi falado, né, o ENCAT ele se aproximou do ITI e foi agora, depois da finalização da consulta pública. Então, acho que até então ali eles levantaram algumas informações na consulta e esqueceram dessa parte que usa também bastante, né, o certificado digital, que são os documentos fiscais eletrônicos e também as obrigações acessórias. E o que parte agora é a gente aguardar, né, na minha visão. Eu acho que a gente só está começando a falar sobre. Exato. A gente vai discutir muito isso ainda. Tem bastante água para passar debaixo dessa ponte ainda. É difícil a gente ser taxativo agora no momento, né? Então, acho que o objetivo, assim, da consulta pública, eu acredito que ela foi atendida, né? Porque foi justamente assim, a gente não ficar só com a sugestão da pauta do ITI, com a visão das autoridades certificadoras, né? Então, realmente foi envolver todo mundo, a gente entender, a gente precisa discutir uma pauta sobre segurança, né, relacionada a esse modelo certificado, e ao mesmo tempo a gente tem uma série de outras pautas, outros desdobramentos, né? Como é que a indústria vai conseguir operacionalizar isso, né? A gente já tem um produto, por exemplo, que a gente entende que tem o potencial para substituto com certificado digital em nuvem, né? Então a gente está começando a discutir sobre essas soluções, obviamente estão surgindo, né, os desafios, né? E, obviamente, para a gente conseguir, né, debater isso de uma forma aberta com todo mundo, todos os entes envolvidos nesse universo certificado digital. Eu vejo com bons olhos, né, essa abertura que está acontecendo nesse início agora, né, início entre aspas, né, porque já vem sido conversado, mas assim, nesse momento, que é o que a Dani acabou de falar, a gente está começando a conversar sobre. E eles estão ouvindo as partes interessadas, então isso aí eu vejo com bons olhos e isso tira um pouco de preocupação até do meu ponto, né? Mas não toda a preocupação, porque enfim, né? A gente sabe que alguns cenários que podem se desdobrar por conta disso, mas enfim, eu vejo com bons olhos esse momento que a gente está passando agora por conta disso. Lembrar também que toda mudança traz oportunidades, né? Então a software house de imediato ela vai refutar, porque ela já está super acostumada com aquele modelo que está estabelecido, mas pode ser também um momento de oportunidade para a software house, para as empresas certificadas, para todo mundo, né? Toda mudança traz essa abertura de oportunidades. Acho que é legal a gente lembrar também que até 2028 continua como está. Talvez entre a tecnologia nova, né? Acho que o Danilo pode até explicar melhor, mas até 2028 é permitido usar o A1, PFX, como a gente está acostumado, né? Então tem um prazo muito longo de ajuste e adaptação, né?
E esse assunto que eu ia puxar agora, Daniel, eu ia falar a respeito dos prazos, porque a gente tá aqui jogando uma bomba na mesa, quem tá ouvindo tá ficando desesperado, e às vezes começa a pensar na questão dos prazos que vem lá das notas técnicas, das obrigatoriedades de entrar em homologação e produção, falando assim, tá, mas isso é pra quando? É ano que vem? Mês que vem? E não é, né? Graças a Deus. Exatamente. Até está vinculado ao prazo, né? Comentar também do porquê que isso está sendo discutido agora. Sim. Né? Justamente devido a essa questão do prazo. Hoje, a V5, que é a versão da cadeia da certificação raiz, da AC Raiz, ela é válida ali até 2029, 28, né? 29. 2029, março de 2029. Né? Então, a gente tem aí já um pouquinho menos de 5 anos, né? E hoje a validade máxima de um certificado digital, ele é de 5 anos. Uhum. Nesse modelo nuvem que o Ayrton comentou, ele tem a possibilidade de ser 5 anos de validade. Então, por que tem que ser discutido agora? Porque se você comprar hoje um certificado digital de 5 anos, você já não vai conseguir usar por todos os 5 anos. Você consegue usar até o fim da validade da cadeia raiz. Né? Então, por isso que está sendo discutido agora. Então, precisa ser criada uma nova versão do certificado raiz, né? E eles já estão aproveitando essa oportunidade, essa necessidade de mudança para realmente aplicar esse backlog, né? Essa série de coisas que eles já tinham ali de visão, né, de mudança no mercado do certificado digital. Né? Então, acho que é por isso que a gente está falando sobre isso agora. Eu posso começar a olhar isso só ano que vem? Pode, só que daí é um ano menos que você vai ter de tempo para você poder... você vai começar a perder período, né, de certificação. Né? Mas é inevitável. Quanto antes, tem que sair o quanto antes possível essa atualização para que realmente toda a cadeia se prepare, né? Desde da raiz até as certificadoras, depois os distribuidores, que são autoridades de registro, né? Então vai ser um efeito cascata, né? Essa definição do ITI, ela vai acabar gerando movimentação aí em várias partezinhas aí desse mercado. Então, por isso que é agora que a gente está tendo que comentar sobre isso. O prazo do porquê 2028, né? Essa cadeia expira em 2029. O certificado 1 ele tem uma validade máxima de 1 ano, né? Então a gente não pode ter um certificado que expira depois da validade da própria cadeia. Né? Então, hoje na cadeia vigente, né, que é a V5, a gente poderia ter um certificado A1 emitido, né, até 2028, né, justamente para ele, né, ter o seu prazo de expiração ainda dentro da vigência da cadeia. Né? Legal. Exatamente. Então, assim, de um status, de como que está a coisa hoje. Teve a publicação do decreto, está trazendo a atualização do Comitê Gestor, ICP, né? Nós temos lá, então, quais são os órgãos que vão estar participando, mas será definido, ainda está em fase de validação, a questão de quais serão as pessoas que estarão representando esses órgãos. Né? Exatamente. A própria ICP Brasil, ela estava sem uma diretoria, né, até pouco tempo, e, assim, querendo ou não, é uma entidade do governo, então quando ocorre uma troca de governo, é necessário essas reestruturações, essas mudanças nas cadeiras. Né? Então, a própria ICP o próprio ITI estava sem uma diretoria, né? Foi nomeado no começo desse ano, salvo engano, fevereiro, se eu não estou enganado, mas é por aí. E agora, qual que é o processo? Né? Saiu o decreto que você citou, aí sim, do Comitê Gestor da ICP Brasil, que são as entidades, né, e as pessoas que vão estar ali dentro do Comitê Gestor da ICP Brasil para fazer as deliberações. Né? Aí vai ter ali uma pessoa do Ministério X, Ministério Y, enfim, uma série de um conglomerado de entidades que cuidam desse setor, né, cuidam dessa área, que aí sim, com o resultado da consulta pública, com as pautas modernizantes, né, que eles têm intenção de fazer, está previsto agora entre maio e junho, né, acontecer uma reunião de deliberação desse comitê, né, que vai definir o comitê e depois vão ter também a reunião de definição dessas pautas.
Acho que você estava comentando um pouco, pode até falar um pouquinho para a gente de como que funciona esse processo para o ICP Brasil ter uma definição, né? Exato, né? Passando esse período de consulta pública, né? Agora isso obviamente, né, tem obviamente, né, sintetizar todos esses dados, essas informações que foram coletadas, para isso ser constituída uma pauta para esse comitê gestor, né, que é um comitê multidisciplinar, digamos assim, porque ele pega partes do governo, parte, obviamente, né, inclusive da Receita Federal, pega também da indústria de certificação digital, algumas associações também, justamente para pegar essa pauta que, né, precisa ser definida pelo menos com 15 dias antes da incidência da data da marcação do comitê gestor, para isso obviamente, ser votado, ser colocado as ponderações. É importante destacar também que o comitê gestor, não necessariamente toda a pauta precisa ser aprovada na íntegra, né? Eventualmente podem haver alterações nas proposições, né, justamente entendendo que, né, a concordância entre a grande maioria ali também, para que se tenha eventualmente algumas flexibilizações, né, desde o modelo, desde o prazo, enfim, até outras convenções que se chegue nessa pauta desse comitê gestor, né. Mas aí a partir disso, sim, né, tendo essa pauta votada, né, e havendo a concordância ali daquilo que foi votado, aí isso vai obviamente para se materializa ali nas instruções normativas, né, da ICP Brasil, que são documentos públicos ali, que podem ser consultados aí por qualquer cidadão. Obviamente aí o processo obviamente de adequação, eventualmente das autoridades certificadoras, né, e dos demais players envolvidos aí também. Legal. Em resumo sobre os prazos, né, quem está, digamos que perdendo hoje é só se a pessoa chegar a adquirir um certificado para 5 anos, né? Uhum. Mas, exceto esse cenário, a gente tem sim que procurar falar sobre isso, entender, avaliar os impactos, se preparar, né, assim que sair as definições, mas a gente está com um prazo até que ok para poder se adequar. Entendido. Eu queria perguntar agora se alguém tem algo a acrescentar sobre o tema, quer falar de mais alguma coisa que nós não citamos, o Daniel, não sei se ele quer falar mais alguma coisa. Bom, eu queria dizer que já chegou pergunta para a gente no fórum, tipo, a CBR está pronto para o novo certificado de TI? Eu falei, cara, não existe ainda, né? Já está compatível com o selo digital? Selo eletrônico, quer dizer? Sai muito rápido nisso, né? Em saber, já fizeram aí? Então, assim, a gente é um momento de adaptação, vai ter um prazo longo, acho que a gente tem que ter calma, não adianta reclamar, não adianta falar, eu não quero isso para mim, né? O físico, quando cria uma coisa e fala, vai ser desse jeito, a gente tem que se adaptar. Então, tem o que é razoável e o que não é, né? Situação de classe como a FRAC, né? Aí você ganha mais poder, de repente, para levar seu pleito, mas não adianta você só vir com o problema, vem com a solução também. Tipo, olha, se for isso daqui, dá para a gente fazer, mas isso aqui não é viável hoje. Então, assim, tem que... no mundo inteiro isso já está acontecendo, né? Quem compra certificado para assinar executáveis, que é o Code Sign, né, o nome do certificado, já percebeu que não existe mais esse tipo de certificado em software. Todo ele é baseado em token hoje em dia. Então, eu acho que é uma tendência mesmo, todos os certificados partirem para uma camada de segurança um pouco maior, né? Então, a gente vai ter que se adaptar, temos um prazo grande aí para fazer isso. Beleza, eu queria acrescentar um ponto sobre essa questão, né, de se adaptar, e acho que todo mundo que está aqui já mostra, né, que a gente está com parcerias fortes, né, em relação a isso, e isso dá uma tranquilidade, né, e eu quero repassar também essa tranquilidade para quem está acompanhando, para quem está assistindo aqui com a gente, né, então, ali do ACBR, junto com o TecnoSign, né, o TecnoSign com a SafeWeb. Então, estamos em várias camadas, né? Desde a certificadora, distribuidores e as empresas de software, parceria com a TecnoSpeed, com a CBR. Eu acho que a gente está bem amparado, né? Preparado para correr para o caminho que o ITI apontar, né? Acho que isso é importante. Exatamente. Isso aí que o Daniel colocou, com relação à preocupação, né, do dev, né, nessa hora. Falei, e aí, o que eu vou ter que fazer no meu software aqui para tá adequado, quantas né? horas eu vou ter que... Quantas horas? Qual que é o esforço que eu vou ter que colocar aqui nessa adequação, né? Da nossa parte, que eu posso dizer é que a gente está antenado e a gente está trabalhando, né, para trazer a melhor solução, e aqui vai trazer menos impacto possível. Óbvio que atendendo às mudanças que forem acontecendo aí, mas a gente tá por dentro sim, e a gente está trabalhando para isso. Legal.
Acho que de considerações aqui de novo, né, a gente enfim, a indústria como um todo acho que teve uma aderência muito boa à pauta, né, não só pela natureza, né, eventualmente alguns pontos mais polêmicos e sensíveis, mas pelo menos aqui do lado, né, da Safe Web, com todo mundo que a gente tem conversado, a gente tem percebido, né, uma disposição muito grande para conversar, né, tanto para receber feedback, quanto também para ouvir o que se trata a proposta, né. Então eu realmente acredito que a gente vai conseguir chegar num modelo ali que seja tecnicamente viável e também financeiramente viável, né. E também, enfim, acho que é legal também darem uma oportunidade para o certificado digital em nuvem, né, para conhecer um pouquinho mais, entender um pouco o modelo de negócio, né, o quanto antes a gente começar a testar tecnologias diferentes, outros pontos, né, a gente ganha também lá na frente, né, em relação a, enfim, empecilhos, né, e principalmente também, talvez tenha uma etapa que também a gente cada vez mais evoluir produto, né, evoluir essas formas de integração também para facilitar cada vez mais, né, as software houses, os desenvolvedores também. Seguir evoluindo, né? Exato. Não é a hora de, digamos assim, não chegamos no nível de parar e tá tudo ok. Tem que sempre estar buscando a evolução. Bom, então isso vai ser um tema que ele vai ser mantido em pauta aqui do nosso programa. Já comunico a vocês 4 que estão convidados para os próximos episódios e o não faz parte da opção de resposta, tá? Então, fiquem atentos conforme forem sendo publicadas novas documentações, legislações. A gente vai buscar se reunir e trazer esse esclarecimento também para a software house e para o desenvolvedor. Ayrton, eu gostaria de agradecer a sua presença. Você que saiu lá do Rio Grande do Sul, veio aqui para Maringá, Paraná. Veio conhecer a nossa terrinha aí, né? Veio. Não, terra boa. Não, muito legal, gente. Bom, eu que agradeço pelo espaço, né, da gente poder estar conversando sobre essa pauta e, enfim, o convite já tá aceito, tá? Bacana. Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você que está aí hoje, infelizmente de forma remota, quem sabe nos próximos episódios você possa estar aqui com a gente. Gratidão por estar aqui compartilhando seu conhecimento no nosso programa. Eu que agradeço o convite, né? Realmente, desculpas até por estar remoto. Próximo prometo estar presencial aí com vocês, né? Perdi os bastidores aí antes de começar o programa, poxa. Mas assim, um assunto muito legal, bacana a gente estar conversando isso de forma aberta, tranquilizando um pouco o desenvolvedor que deve estar com a cabeça a mil com tudo isso, né, que está sendo lançado. E a gente tenta jogar um pouco de luz aqui com as informações que a gente colhe das comunidades que a gente frequenta, né? Seja a FRAC, outras reuniões, né? Então também pode ser que alguma informação que a gente tenha falado aqui acabe mudando muito rápido, né? Porque nesse momento atual as coisas estão sendo muito dinâmicas, né? Exato. Danilo, muito obrigada por estar aqui participando desse episódio com a gente. Imagina, eu que agradeço. Diferente dos nossos parceiros aqui, eu tô perto, então pode me convidar sempre que for preciso. Estou à disposição, tá? Sempre um prazer estar aqui colaborando. E para fechar aqui da minha parte, reforçar um ponto que o Daniel trouxe, que é referente às oportunidades que essas mudanças trazem, né? Hoje o TechnoSign permite que todo desenvolvedor, toda empresa de software possa indicar certificados, né? Indicar a venda de certificados para os seus clientes, né? E querendo ou não, com essa movimentação, a demanda ela vai subir. Isso é inevitável, né? Porque você deixa de ter um certificado da empresa e passa a ter um selo e um certificado, né, ou um selo e um certificado PF. Então, recomendo, fiquem atentos a essas movimentações, se preparem, né, para poder surfar nessa onda junto com a gente também e contar com o nosso apoio, né, para ter o menor esforço possível para poder rentabilizar também. Alencar não teve opção do não, teve que dizer sim e estar aqui, que a gente já sabe. Agradeço por estar presente nesse episódio, estar compartilhando, passando esse lado um pouco, com todo respeito, nerd, a respeito desse tema. Eu que agradeço, é sempre bom estar conversando com vocês, trazer um assunto tão importante para o momento que a gente está passando, né? Então, conte comigo nos próximos. Já estou aqui, né? Fazer o quê? Muito obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, encerramos por aqui, né? Vamos voltar com certeza a mais episódios falando a respeito desse tema. Sigam a TecnoSpeed nas redes sociais, acompanhem lá no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar um comentário, tanto no nosso blog. Inclusive, eu vou falar um pouquinho, fazer uma propaganda aqui do blog da TecnoSpeed rapidamente. Conteúdos a respeito de certificado digital. Vocês acessem o blog, vai lá na categoria,
certificados digitais. Vocês vão ter artigos completos falando do selo eletrônico e também de todas essas mudanças que estão vindo, tá, para a certificação. Tem comentários, como eu disse, pode ser no blog, pode ser aqui no canal do YouTube, nas nossas redes sociais e também lá no fórum da Casa do Desenvolvedor. Até o próximo episódio.